Hoje eu estou aqui para tratar com você a respeito dos nossos alvos pessoais para esse ano de 2023. Quero te dar algumas sugestões nesse vídeo, sugestões práticas que você pode colocar na sua vida e que eu tenho certeza que vão alavancar muito seu ministério. Primeiro eu quero lembrá-lo que ontem nós tivemos uma abençoada live, uma super live, sábado, e nessa live nós estabelecemos alguns alvos para 2023. Porém, esses alvos são alvos relacionados à estratégia de crescimento de igreja, estratégia de crescimento das nossas células. Mas hoje, em específico, nós falaremos de alvos pessoais, que com certeza vão influenciar diretamente também no crescimento da sua igreja e da sua célula. Bom, então primeiro nós precisamos compreender quais são as principais áreas de crescimento. Isso, claro, vai de indivíduo para indivíduo, mas eu vou trazer aqui de uma forma geral e você vai adaptar para a sua própria vida. Primeiro, identifique quais são as principais áreas de crescimento que você almeja. Então, para que esse vídeo possa ser prático, eu selecionei aqui algumas áreas para que eu possa tratar com você, mas fique à vontade, você pode ter muito mais áreas do que essa, somente ilustrativo, para que você possa ter uma direção e compreensão melhor. Algumas áreas que eu considero assim especialíssimas para o nosso desenvolvimento é espiritual, físico, cognitivo, familiar e financeiro. Existem diversas áreas, mas eu quero focar hoje com você em cada uma delas e posteriormente nós podemos fazer um vídeo falando especificamente de cada uma, mas aprofundando um pouquinho mais. Entenda que em todas essas áreas você precisará estabelecer metas para que você possa avançar. Sem metas, irmão, vai ser muito difícil você conseguir saber para onde você está indo. Inclusive, aconselho mais uma vez, assista a nossa live se você perdeu, está tanto disponível aqui no Instagram quanto no nosso canal no YouTube, na qual nós estamos traçando alguns alvos e explicando a importância desses alvos. Então vamos lá para o primeiro. Vida espiritual. Essa é uma área de desenvolvimento base na vida de todo cristão. Nessa área você vai estabelecer alguns alvos relacionados à sua vida espiritual, como por exemplo o seu TSD, que é seu tempo a sós com Deus, seu tempo de oração, né? Oração individual é extremamente importante, assim como a oração coletiva também é importante. Então congregar fielmente é extremamente necessário, porque faz parte também da sua base espiritual, né? Ouvir palavras de fé, estar participando do corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, isso também compõe essa área. Seu tempo de leitura bíblica é extremamente importante e compõe também essa área. E claro, você também estabelecer momentos específicos de jejum, talvez um momento que se reitere durante a semana, né? 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 1 vez na semana. Isso fica a seu critério, mas não espere a sua igreja fazer um propósito de jejum para que você possa fazer. Esse pilar, esse tripé, né? Jejum, oração, leitura bíblica, ele é a base do nosso desenvolvimento espiritual. E também eu acrescento aqui o congregar, que é extremamente importante e que faz parte também do nosso desenvolvimento espiritual. Vamos então para a nossa segunda área do desenvolvimento, que é o desenvolvimento cognitivo. Bom, vamos entender do que ele se trata. Ele é o nosso desenvolvimento intelectual e às vezes nós, cristãos, achamos que o fato de nós buscarmos a Deus espiritualmente nos exime de acrescentar no conhecimento que Deus já te deu, porque de Deus vem toda a sabedoria. Na própria palavra de Deus nós adquirimos sabedoria. Mas Deus também tem seus mecanismos, tem as suas ferramentas de desenvolver o conhecimento e a sabedoria dentro de nós. Porém, muitos, infelizmente, não acessam por uma questão de misticismo, por achar que se nós buscarmos conhecimento, nós estamos invalidando a operação do Espírito Santo, que é um grande erro. Portanto, dentro dessa área, você vai estabelecer alvos de leitura, de bons livros que vão te agregar muito. Livros, né, de repente, cristãos, que têm um conteúdo cristão, mas também existem livros que não são necessariamente escritos por cristãos, mas que vão trazer um conteúdo riquíssimo para você, que podem sim te auxiliar muito a te desenvolver. Eu quero dar um exemplo a respeito disso, para nós já passarmos para outra área e no final a gente vai, né, encerrar fazendo algumas considerações. Eu gosto muito de ler, por exemplo, livros de desenvolvimento pessoal. A maioria dos escritores talvez não sejam cristãos praticantes, mas o conteúdo que tem ali é aquilo que a própria palavra nos ensina, reter aquilo que é bem e despreze aquilo que é mal. Existem muitas coisas boas que você pode reter. Conhecimento de pessoas que já trilharam o caminho que nós queremos trilhar ou que já conhecem coisas que nós ainda não conhecemos e elas podem nos ensinar. Agora vamos para a terceira área de desenvolvimento, que é o desenvolvimento físico, que também muitos líderes, pastores, líderes de célula acabam deixando isso para lá. Inclusive existe uma frase muito interessante, se não me engano é um dos heróis da fé, Robert Murray, no qual ele morreu muito cedo e ele disse a seguinte frase, ele disse assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo e eu matei o cavalo e agora eu já não posso mais entregar a mensagem. E ele falava isso justamente porque ele não cuidou do seu corpo físico, ele foi alguém que se entregou muito para o evangelho, claro, mas acabou sendo displicente com o cuidado do seu próprio corpo. E cedo ele morreu, e cedo ele interrompeu de alguma forma o propósito de Deus na vida dele. Portanto, essa é uma área também que você, líder, precisa valorizar e entender que se você comprometer essa área do seu corpo físico, você não cuidar da sua alimentação, exercício físico, de ter um estilo de vida saudável, infelizmente você também vai comprometer a mensagem que Deus te entregou. E por último, vamos encerrar aqui com a quarta e quinta área, que é a familiar e a financeira.
você também precisa ter alvos nessas duas áreas. Por exemplo, alvos dentro da área familiar, você tem um tempo de qualidade com a sua esposa, com seu esposo, se você é casado, com seus filhos. Você, pelo menos na semana, separar um dia para preservar esse momento com a sua família, né, de forma que você consiga, de fato, investir. Porque eu conheço, gente, muitos pastores, né, não somente presencialmente, mas pessoas que a gente ouve a história, pessoas que elas se dedicaram tanto ao ministério, mas elas não entenderam que a família faz parte do ministério e, infelizmente, elas comprometeram a própria família e, por consequência, elas também comprometeram o ministério. Ou seja, vale muito a pena você estabelecer alvos que protejam a tua família e tornem ela cada vez mais forte. E por último, agora encerrando, o quinto, né, que é a respeito da nossa vida financeira. Você também vai estabelecer alvos nessa área que estão muito ligados à sua própria vida. Não sei quais são os seus alvos, né? Metas, de repente, de recebimento mensal, metas de, não sei, de desenvolvimento, de pagar dívidas, de corrigir coisas que precisam ser corrigidas, né? De gastar menos. Você vai olhar a sua vida financeira, fazer uma análise e estabelecer alvos também nessa área. Porque uma coisa é certa, a nossa vida financeira ela influencia todas as demais. Se você não está bem financeiramente, isso vai prejudicar o teu casamento, inclusive é uma das maiores causas de divórcio, não é? Se você não está bem financeiramente, isso vai atrapalhar também em coisas que vão trazer estresse desnecessário para você. Estabelecer-se financeiramente, planejar a sua área financeira, ela é muito importante. E agora o exercício prático para você é estabelecer alvos dentro de cada uma dessas áreas conforme a sua realidade, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele possa ter te abençoado. Nos ajude a divulgar essa corrente do bem, aumentar essa corrente do bem através dessa plataforma de ensino do Reino Academy, para que outras pessoas também possam conhecer. Nos acompanhe no YouTube, nos acompanhe aqui no Instagram, né? E fique atento aí para cursos que vão ser disponibilizados em breve, que vão com certeza nos auxiliar bastante no nosso desenvolvimento ministerial, tá bom? Deus te abençoe, nos vemos aí nos próximos vídeos.